Você sabia que um imóvel regularizado tem mais valor? No Brasil, mais de 60% dos imóveis apresentam pendências. Esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje, que já está no ar. Olá, tudo bem com você? Hoje no nosso programa a gente conversa com a Lara Praça. Ela é advogada e especialista em documentação imobiliária. Obrigada por ter vindo, Lara, aqui aos estúdios aqui da TV Ceará participar do Conexões Imobiliárias. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Você é advogada e se interessou por essa área. Como é que foi essa história? Eu sou advogada da área imobiliária há mais de 20 anos. Sempre atuei prestando serviço dos mais diversos possíveis na área imobiliária, mas em 2020 eu me deparei com uma situação, com esse dado alarmante que você acabou de destacar aqui, que mais de 60% dos imóveis sequer têm documento em cartório, e que os 40% que têm documento em cartório, vários estão irregulares. Então, assim, quando eu me deparei com esse dado, que é um dado muito importante, eu percebi a grande oportunidade de prestar um serviço diferente para a sociedade. A partir da necessidade, a partir da dor, a partir da necessidade de mercado mesmo. E aí a gente eu verifiquei na época, fui tentar entender como que era esse processo. Eu já o fazia na vida prática de advogada, mas quando você é impactado por um dado desse, você automaticamente quer entender mais sobre isso. Como é que eu posso ajudar a resolver isso? Como é que eu posso ser um agente de mudança, né? Então, nessa perspectiva, eu fui meio que desenhar mesmo o processo, assim, meu Deus, por que é assim? Por que tem essa dificuldade toda? E aí eu comecei a entender que existem alguns fatores que contribuem para esse número alarmante. Um desses fatores é o fato de o processo de regularização no Brasil ele ter muitos personagens. Então, você não resolve a regularização não resolvia a regularização em um único lugar, com uma única pessoa. Porque para regularizar imóvel no Brasil, você precisa do advogado, do despachante, do cartório, da prefeitura, do levantamento topográfico, do topógrafo. Você precisa, às vezes, da Secretaria de Urbanismo, da Secretaria de Finanças, da Secretaria do Patrimônio da União, a depender da situação. Então, são muitos personagens que precisam participar desse processo. E quanto mais personagens, mais dificuldades você tem, porque cada um tem um procedimento e um processo diferente. E a comunicação fica difícil. Então, é comum a gente ouvir que o processo de regularização ele só tem data para começar. Porque para terminar, você tem que passar por todas essas pessoas para conseguir chegar a uma conclusão. Então, aquilo me impactou muito. Outro fator que me impactou muito foi o fato de a gente não ter uma legislação uniformizada. Então, participa da regularização de imóvel uma legislação federal, as legislações estaduais e as legislações municipais. Além delas, nós temos normas do Conselho Nacional de Justiça, nós temos normas dos tribunais de justiça, das corregedorias. E que mudam ao longo do tempo. E que vão mudando, e que você precisa de um processo de adaptação legislativo, de adaptação da sociedade ao cumprimento dessa legislação. Então, quando você junta essa grande quantidade de personagens com essa grande quantidade de legislações, você se depara com situações que realmente tornam difíceis o processo da regularização, né? Dificultam isso ser mais facilitado. Então, aquilo ali, o dado alarmante me impactou. Quando eu fui estudar, entender por que era assim, eu me deparei com esses personagens todos, com os processos demorados e com uma legislação também muito esparsa e uma legislação que muda a toda hora. Sobretudo depois da pandemia, nós tivemos uma grandíssima implementação de tecnologia na área cartorária, então aí a gente tomou conhecimento de inúmeras legislações, né, normas infralegais que foram trazidas com o objetivo de melhorar o serviço, mas que também precisam de uma atualização do mercado.
de uma atualização de quem trabalha com esse assunto. Então, quando você junta tudo isso, você vê que existe um mercado propício para atuação, mas que existem muitas dificuldades, né? E que precisava e que precisa de pessoas que realmente entendam do processo, do processo da legislação para poder contribuir para a facilitação disso tudo. Né? Então, foi meio isso que foi nesse contexto em que eu me enquadrei, sabe? Sim. Então, eu comecei sempre atuei na área imobiliária, mas em 2020 eu me deparei com isso, aquilo me impactou, e aí eu resolvi realmente trazer para o mercado algo diferente. Foi quando eu acabei construindo uma empresa que trabalha com regularização imobiliária, com tecnologia. Que tipo de tecnologia é? De repente, automatização? Então, como eu te falei, existem muitos personagens nesse processo. Essa empresa junta todos esses personagens, ou a grande maioria deles, em um único lugar. Esse foi um primeiro ponto de atenção que me veio à cabeça. Eu preciso facilitar essa comunicação. Porque tu imagina você, cliente, querendo regularizar um imóvel, aí você tem que ligar para um personagem que é desconectado do outro personagem, e a comunicação fica difícil, demora muito mais. Então, a gente resolveu deixar tudo em um único lugar. E a tecnologia foi porque a nossa solução, ela foi pautada em uma plataforma digital. Essa plataforma digital, ela facilita a comunicação. Então, o cliente não precisa ficar ligando para o primeiro personagem, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Ele acessa a plataforma e tem todas as informações lá. Entende? Então, a tecnologia, ela veio no primeiro momento com a criação da plataforma, mas já com a plataforma criada, a gente trabalha muito com automações, trabalha muito com leitura automatizada de documento, com emissão automatizada de certidões, com processos, com inteligência artificial, né, no nosso processo operacional. Então, a tecnologia, ela é um meio que a gente escolheu para facilitar esse processo de regularização. Quando a gente diz que um imóvel regularizado, ele tem mais valor, mais ou menos, Lara, cerca de quantos por% de uma desvalorização você acredita que um imóvel... Eu não consigo quantificar, tá? Mas a gente, inclusive, é um das frases que a gente usa muito, ele realmente gera mais valorização ao imóvel na medida em que você consegue... exercer uma função social do imóvel quando ele está regularizado. Então, imagine, você precisa vender o imóvel. Se ele estiver irregular, além de vender por um preço menor, você pode evitar uma transferência no cartório. Você pode dificultar, não é nem evitar, é dificultar uma transferência no cartório. Se esse imóvel estiver irregular, você não transfere o imóvel efetivamente no cartório. Então, gera uma dificuldade. Se esse imóvel estiver irregular, por exemplo, você não consegue dar esse imóvel em garantia num financiamento bancário, por exemplo. Se esse imóvel estiver irregular, você não consegue concluir o teu inventário, o inventário de alguém da família, e transferir esse imóvel aos herdeiros. Entende? Então, a irregularidade do imóvel, ela não só gera perda da liquidez do imóvel, como ela gera outras questões. Porque o imóvel hoje, ele é um ativo, ele é um recurso para as pessoas fazerem, movimentarem financeiramente, inclusive, sua vida. Então, você precisa fazer um financiamento no banco. É muito comum um imóvel servir de garantia para esse financiamento, né? Ou pegar um empréstimo, esse imóvel servir de garantia para isso. Então, você não consegue fechar, finalizar, tomar crédito. Você não consegue vender o imóvel, você não consegue, até para quem faleceu, transmitir para os herdeiros, ou fazer uma partilha de bens no inventário, num divórcio. Quer dizer, a irregularidade do imóvel impossibilita o exercício dessa função do imóvel, dessa função social do imóvel. Sim. E o que mudou nos últimos anos em relação à exigência dessas certidões e desses documentos para as transações imobiliárias? Vamos lá. Em 2020, a gente se deparou com a pandemia, né? Em março de 2020. E logo em maio de 2020, nós tivemos um grande presente, nós recebemos um grande presente do Conselho Nacional de Justiça, que foi a criação do e-notariado, né?
Eu acho que esse foi o primeiro grande salto, assim, de mudança, junto, assim, relacionado à parte de tecnologia, de imóvel e de cartório. O e-notariado é a plataforma dos cartórios de notas, e através dele é possível assinar eletronicamente uma escritura pública. Coisa né? que Isso até é então era espetacular. Então, naquela época, e eu digo naquela época, parece que está distante, né? Mas foi há 5 anos, os negócios jurídicos no país pararam por alguns meses, né? E as pessoas não podiam sair de casa. Não tinha mais essa de, eu vou no cartório assinar a escritura. Então, a gente não tinha essa possibilidade. Com o e-notariado, as pessoas puderam voltar a fazer os negócios jurídicos, ou seja, as escrituras de compra e venda, as escrituras de permuta, enfim, todas elas puderam ser assinadas através dessa plataforma digital e com máxima segurança. Então, isso para mim foi um grandíssimo avanço, né? Depois do e-notariado, nós tivemos outra lei que eu acho que veio para ajudar muito, que foi a Lei 14.382, de 2022, que trouxe o SERP, né, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Então, através do SERP, é possível haver ainda está em fase de estruturação, de implantação, mas com a efetiva implantação será possível uma interoperabilidade entre os cartórios de registro de imóveis a nível nacional, né? Então, isso também ajuda muito e é possível a gente ver um avanço a nível de legislação e a nível de cartório mesmo, desde essa época, né, 2022. Nessa mesma lei, da 14.382, a gente teve outras implementações de legislação que modificaram o processo de incorporação imobiliária, o processo de loteamento, né, que também foram significativas. A lei de registro público foi modificada também. Em 2023, nós tivemos uma legislação que mudou também os procedimentos de aprovação de empreendimentos pelo Minha Casa Minha Vida, que também trouxe uma outra roupagem para esse tipo de obra e para esse tipo de empreendimento, que eu acho que foi muito bacana. E também em 2023 a gente teve o Marco Legal das Garantias. O Marco Legal das Garantias trouxe a possibilidade de um mesmo imóvel servir de garantia para mais de uma alienação fiduciária, para mais de uma hipoteca. Então, são legislações que trazem uma roupagem diferente e que trazem a possibilidade do imóvel servir a função social dele para além do que era antes, sabe? Então, hoje é possível o banco conseguir dar mais crédito para as pessoas usando o mesmo imóvel como garantia. Isso é muito legal. Então, a gente teve, assim, um arcabouço de legislações desde 2020, né, que trouxeram novidades aí e que trazem novidades todo o tempo, assim, pra gente, né? É isso. Que coisa boa, muitas mudanças. Você está gostando do programa? Eu também estou aprendendo muito, viu, aqui hoje. Mas a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua batendo esse papo com a Lara Praça, que tá bom demais. Não sai daí, é rapidinho. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos.
Voltamos. Eu disse que ia ser bem rapidinho. Lara, numa negociação imobiliária, por exemplo, um possível comprador viu aquele imóvel, se encantou com o imóvel e no decorrer da negociação ele descobriu, ou o corretor avisou que o imóvel está com problema de regulamentação. O que fazer? Ele abre mão da compra ou não? De repente é uma oportunidade que está financeiramente convidativa justamente por não ser um imóvel regular. O que é que você orienta? Bom, a minha orientação sempre vai ser de regularizar o imóvel. Sim, mas aí é quem deve, né? Vamos lá. Uhum. Se duas pessoas estão negociando e é identificada uma irregularidade, pronto, a depender do nível de importância ou de problema que existe ali naquela situação, o fato é que ele precisa ser resolvido, mas em qual momento? O momento pode ser decidido entre as partes. Não necessariamente você precisa deixar de fazer o negócio para poder regularizar. Você pode incluir a necessidade da regularização como cláusula contratual, como um compromisso da parte que ficar responsável por aquela regularização para que seja realizado, né? Inclusive, se não for realizada a regularização no prazo, ou não for realizada a regularização, você pode estabelecer uma cláusula de resolução do contrato em virtude do não atendimento daquela cláusula. Assim, não necessariamente você precisa deixar de fazer. Obviamente, quando a gente trata de uma situação muito séria ou uma regularização que tem uma dificuldade maior, e as partes vão analisar se faz sentido regularizar antes e depois firmar o negócio jurídico, ou se é o caso de firmar o negócio jurídico, o contrato, e nele estabelecer uma cláusula para regularizar. Uhum. Okay? Quais são os problemas, vamos dizer assim, mais comuns em imóveis que não têm regularização? Olha, existem vários, né? Uhum. Mas pode existir problema de titularidade, o imóvel não está no nome de quem está vendendo. Isso pode acontecer, né? Pode haver um problema de divergência de área. Um determinado terreno está sendo vendido e na matrícula o imóvel tem uma área X e na medição da topografia tem uma área Y. Tá? Existe uma divergência de área ali, então isso é apontado como uma irregularidade. Eu posso estar comprando um imóvel com área construída e na matrícula não ter área construída, o imóvel ainda está como terreno. É um outro tipo de irregularidade. Esse imóvel pode ser fruto de um inventário e esse inventário não ter sido finalizado, concluído. É uma outra irregularidade. Esse imóvel pode ter uma indisponibilidade na matrícula. É um outro tipo. Esse imóvel pode ter sido dado em garantia a um banco e essa garantia não ter sido cancelada. Então, assim, é um mundo de situações que podem acontecer e que podem impactar em eventual negócio que esteja sendo trabalhado em relação àquele imóvel. Então, você tem que estar bem, como é que eu posso dizer? Você tem que ter o conhecimento, você tem que estar bem instruído, vamos dizer assim. Daí a importância de você ir buscar... Super importante. Eu acho que a regularização de imóveis, eu que trabalho com isso, eu vejo muito assim... as pessoas não acordam querendo regularizar o imóvel, concorda? Ninguém acorda. Hoje é um dia que eu gostaria de regularizar meu imóvel. É quando dá um problema. Mas é quando tem o problema. Só que se todas as pessoas passarem a entender um pouco mais sobre esse assunto e despertarem nela o interesse, se a gente puder despertar aqui com essa entrevista o interesse de, poxa, será que o meu imóvel está ok? Para quando eu precisar dele, ele poder me ajudar, né? Será que eu posso contar com o meu imóvel da forma realmente que eu acho que ele tá, que ele é, né? Ou seja, o imóvel está no meu nome mesmo? Eu comprei esse imóvel, será que eu já transferi? Não é só fazer escritura, registrar no cartório de imóveis, entende? Será que eu fiz a mudança correta no órgão XPTO? Será que o meu imóvel está com a área corretinha? Então, assim, se a gente despertar o interesse das pessoas e as pessoas puderem compreender a importância de que
aquele imóvel regularizado vai gerar mais liquidez, vai dar condição de ela utilizá-lo da forma e quando ela tiver necessidade, esse é o ponto, sabe? A gente precisa incentivar e tornar esse assunto falado, dar a importância necessária a ele, né? Porque no final do dia é isso, o imóvel regularizado tem mais valor mesmo. Não só o valor líquido, né, a liquidez do imóvel, não estou falando só de preço dele, mas da facilitação de utilizá-lo para quando se quiser utilizar e para quando se tiver necessidade de usar. Sim. Aí hoje você presta esse serviço para pessoas, pessoa física, como também para empresas, é isso? Isso. A gente presta serviço tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Quaisquer dessas pessoas podem acessar a plataforma e pela plataforma adquirir o serviço. Nós também temos um time comercial que atende essas pessoas e que orienta como conduzir tanto pela plataforma como na via normal mesmo de venda. Tá a questão do cartório também, essa celeridade, porque muitos falam, né, assim, cartório, a gente queria que existisse mais celeridade, mas ao mesmo tempo a gente está falando de segurança, né, algo muito sério. Isso. Olha, os cartórios, como eu te falei, desde 2020, eles vêm sendo... eles vêm recebendo uma legislação muito grande de mudanças, mas todas essas mudanças, a meu ver, são mudanças muito boas, tá? São mudanças boas, são mudanças que vêm para melhorar o processo do cartório e, por consequência, melhorar o processo que vai para o cidadão, tá? Os prazos de cartório, eles na Lei 14.382 de 2022, que eu acabei de conversar com vocês, com você, ele trouxe uma série de mudanças de prazos, tá? E esses prazos, eles são, de certa forma, implementados. A nossa experiência no sentido de que eles vêm implementando e se esforçando para implementar esses prazos, sim. Mas, obviamente, existe uma necessidade de estruturação do ambiente cartorário até esses prazos estarem 100% em conformidade, né? E eu estou falando a nível nacional, obviamente. Nós temos cartórios, os maiores, por exemplo, que têm uma condição melhor de estrutura, a implementação é muito mais rápida, né? Os menores já têm um pouco mais de desafio com relação a essas implementações. Porque no final do dia eles precisam estruturar tecnologia, né? Precisam estruturar pessoas para poder dar essa condição de atingimento desses prazos estabelecidos pela norma. Mas eu vejo um caminho muito propositivo e muito positivo nesse sentido. Assim, eu acho que a legislação agregou um melhor caminhar para eles, para os cartórios, e deu condições assim, de legislação de eles prestarem um serviço muito melhor. Então, eu tenho um olhar muito positivo para isso, sabe? Com relação a cumprimento de prazo. Qualquer imóvel pode ser regularizado, mesmo um imóvel, assim, bastante antigo, sem documentação nenhuma, mas mesmo assim ele pode ser regularizado? Todos os imóveis, a legislação deve permitir essa regularização, né? Mesmo sem as pegadas, assim, mesmo então, sem nenhum vestígio ela deve permitir a regularização. Sei. Agora, se essa regularização vai ser mais simples, vai ser mais complexa, aí vai depender da situação, né? A gente vai precisar fazer realmente um diagnóstico, uma avaliação daquela situação e dar a definição correta para cada situação. Né? Então, não necessariamente você vai ter uma regularização simples, não é porque o imóvel é pequeno que a regularização vai ser pequenininha, não. Vai ter que ser analisada a documentação daquele imóvel para poder definir o caminho dessa regularização. O que você orientaria para o profissional corretor de imóveis para ele prestar um bom serviço com relação à transação imobiliária? Não cabe a ele a questão de regularização, mas para ele passar aquela segurança, tanto para o proprietário, para o comprador,
como para o vendedor? O que é que você orienta? O que é que você já tem recebido de demanda dos profissionais? Eles estão mais preocupados, mais atentos também com relação a isso? O corretor de imóveis, ele faz um trabalho brilhante, que é o de aproximar o comprador do vendedor, né? E esse é o principal trabalho dele, né? Ele faz esse trabalho, ele é formado para fazer isso, de encontrar o encaixe correto para poder fazer aquele imóvel ser negociado, ser transmitido, enfim. É muito importante que ele entenda que ele pode contar com os profissionais corretos ou com o profissional correto para resolver esse tipo de demanda de regularização, né? Então, assim, acima de qualquer coisa, ele vende segurança também. Porque na medida em que ele encontra o comprador para aquele imóvel, né, ele está oportunizando a realização de um negócio jurídico. E é importante que esse negócio jurídico seja feito com segurança jurídica. Em que pese ele não seja o responsável exato pela regularização, mas é importante ele ter o olhar atento para dizer assim, olha, vamos olhar se está tudo ok, né? A gente precisa ver se essa documentação está adequada, se essa documentação pode ser, se esses documentos que estão aqui na minha mão, eles podem fazer com que esse imóvel seja transferido para o nome do comprador, para que a gente não tenha que tratar disso posteriormente num litígio ou num conflito, né? Então, eu acho que a posição do corretor, ela é muito ela é muito importante de trazer também essa segurança do negócio e tratando com as pessoas corretas para trazer essa segurança. Então, ele é uma parte importantíssima nesse processo de trazer esse movimento da regularização de imóveis como um tema central de discussão para todo mundo. Uhum. E quais os documentos que ambas as partes precisam ter em mãos para que essa transação imobiliária ela se realize da melhor forma possível? A gente ouve falar muito nas certidões negativas, não é isso? Vai depender do tipo de negócio que você esteja fazendo. Vamos tratar de uma compra e venda normal. Tudo começa pela matrícula do imóvel, né? Ou eu vou falar documento do imóvel, porque pode ser a matrícula, mas para aqueles imóveis que são registrados lá atrás, a gente ainda tem contato com transcrições. Então, a primeira coisa que você precisa pedir é o documento do imóvel. Precisa pedir também o cadastro do imóvel junto ao município, que no caso é o extrato de IPTU. Também é importante saber como é que está aquele imóvel registrado junto à Secretaria de Finanças, né? Para entender como é que ele está, qual é a área, se tem débito, se não tem débito, enfim. E aí eu tenho as certidões fiscais, que a gente precisa entender se essas certidões estão adequadas, né? Certidão fiscal municipal do imóvel, certidão fiscal federal, certidão fiscal estadual. É importante, eu sempre falo que é muito importante se a gente, a depender do tipo de compra, a depender do tipo de imóvel que se esteja negociando, que se pesquise um pouco mais profundamente sobre esse imóvel, sabe? Não porque eu trabalho com regularização, mas porque eu sempre acho que a gente tem uma grande oportunidade de evitar problema para frente, naquele momento que se está negociando. Então, eu trago aqui uma fala da importância da due diligence. A due diligence é uma auditoria imobiliária, e eu sempre oriento que essa auditoria seja feita no ato da compra. O que é essa auditoria? Não é só olhar a matrícula, é olhar a matrícula, olhar os títulos anteriores da matrícula, tá? Olhar quem é o titular do imóvel, mas olhar também como esse imóvel se comportou na mão dessas pessoas, entender mais se existem processos em nome dessas pessoas, se existem questões que não foram resolvidas em nome dessas pessoas que se relacionaram com o imóvel. Porque muitas vezes questões trabalhistas, né? Então, tem de todo tipo, tem fiscal, no caso tributária, trabalhista, processos imobiliários que existiram, que estão pendentes de solução e que você só sabe se você emitir uma certidão específica da Justiça Estadual. Então, assim, normalmente
o que eu vejo é que esse aprofundamento na aquisição de imóveis é uma oportunidade de melhoria para todos nós, sabe? Que lidamos com esse tipo de trabalho, de análise documental. Então, é uma sugestão que eu faço, inclusive para o corretor, para ele ter esse olhar, a depender do montante em que se esteja trabalhando naquele imóvel, ou se é um imóvel de um valor maior, de uma importância, ou que vai ser implementado um empreendimento de mais robustez naquele local, é importante o corretor também ter esse olhar de um aprofundamento nessa pesquisa imobiliária, sabe? É uma sugestão que eu dou, que eu acho que é importante e vai dar mais segurança. Perfeito. Obrigada, Lara, pela entrevista, por você ter vindo aqui ao Conexões Imobiliárias. Muito obrigada pela oportunidade. Conte comigo, a gente está super à disposição, eu estou super à disposição do Cresce e estou à disposição de vocês também. Tá joia. Hoje o programa fica por aqui. Acompanhe toda semana no YouTube e também na TV Ceará, canal 5.1, toda terça-feira, das 8h30 até as 9 da noite. Tchau.